Vamos então para o segundo exercício, que olha, gente, eu acabei inventando um pórtico aqui e ele é mais difícil que o que vai ter na prova, tá? Eu vou colocar só as letrinhas aqui em cada canto. Ele é um pouco mais difícil que o que tem na prova, principalmente por conta desse momento aplicado, que na hora de achar o diagrama de momento ele é meio complicado, tá? Mas eu vou mostrar para vocês na hora que a gente chegar lá. Então eu tenho um pórtico engastado e livre e tem um monte de tipo de carregamento aqui nele. Vou concentrar essa carga distribuída aqui, então eu tenho 4 kN por metro distribuídos em 3 metros, eu posso substituir por uma 4 vezes 3, 12 kN no meio aqui desse vão. Então, 1,5, 1,5. O engaste tem três reações, então ele tem uma reação vertical, que eu vou chamar de VA, uma reação horizontal, que eu vou chamar de HA, e um momento, que eu vou chamar de MA. E aí, vou calcular essas três reações. Então, o somatório de forças na direção x igual a 0, eu tenho HA para a esquerda, então vou colocar aqui menos HA, 10 para a direita, mais 10, e 2 para a direita, mais 2, igual a 0. Daqui, então, HA igual a 12 kN. Deu positivo, significa que ele é para a esquerda mesmo. Somatório de forças na direção y igual a 0. Eu tenho VA para cima e eu tenho 12 para baixo. Então, VA deu 12 também, mesmo valor de HA. Deu positivo, então ele é para cima mesmo. E somatório de momentos em torno a um ponto qualquer, vou escolher o ponto A, igual a 0. Então, temos um momento aplicado MA no sentido anti-horário. Aí temos essa força horizontal de 10 e força horizontal, distância vertical. Então, 10 vezes 1,5 em relação ao ponto A. Gira no sentido horário, então é menos 10 vezes 1,5. Força vertical, distância horizontal. Então, 12 vezes 1,5, sentido horário também, então menos 12 vezes 1,5. Temos esse momento aplicado de 5, sentido horário também, então menos 5. Temos essa força horizontal de 2, força horizontal, distância vertical. Em relação ao ponto A, ela também gira no sentido horário, então menos 2 vezes 1,5, igual a 0. Daqui, então, eu tiro que o MA vale 41 kN vezes metro, e ele deu positivo, então ele é nesse sentido anti-horário mesmo. Vou substituir os valores, então HA vale 12 kN, VA vale 12 kN e MA vale 41 kN vezes metro. E aí vou fazer os cortes, tá? Vou fazer o corte AB, e aí eu vou achar as forças em B e vou passar para o BC. E aí essa que é a diferença na hora que tem um momento aplicado. Na hora que eu chegar lá eu explico para vocês. Vou desenhar esses cortes aqui. Então vamos começar com o trecho AB, que é o mais fácil, né? Eu coloquei as forças, as reações de apoio no ponto A. E aí o ponto B, como ele é um ponto de continuidade, vão aparecer três forças aqui. Uma horizontal, que eu vou chamar de HB, uma vertical, que eu vou chamar de VB,
e um momento, que eu vou chamar de MB. E aí eu consigo calcular essas três forças, né? Então, somatório de forças na direção x igual a zero, eu tenho HB para a direita, eu tenho 10 para a direita e eu tenho 12 para a esquerda igual a zero. Daqui eu tiro que HB vale 2 kN e ele realmente é para a direita, acertei. Somatório de forças na vertical igual a zero, eu tenho 12 para cima e eu tenho VB para baixo. Daqui, então, eu tiro que VB vale 12 kN, deu positivo, então ele é realmente para baixo. Somatório de momentos em B igual a zero, então, quem que causa momento em B? Eu tenho esse momento de 41, sentido anti-horário. Essa força horizontal de 12 causa momento em B, então vai ser 12 vezes 3, sentido horário, então menos 12 vezes 3. Essa força de 10 causa momento em B, então vai ser 10 vezes 1,5, sentido anti-horário, então mais 10 vezes 1,5. E eu tenho momento MB no sentido horário, então menos MB igual a zero. Daqui eu tiro que MB vale 20 kN vezes metro. Deu positivo, então ele é no sentido horário mesmo. Aí agora eu desenho. Vamos passar essas forças que eu achei em B para a viga, né? Para o trecho BC. Então a gente precisa passar tudo ao contrário. HB, que era para a direita, eu vou passar para a esquerda. VB, que era para baixo, eu vou passar para cima. E MB, que era no sentido horário, eu vou passar no sentido anti-horário. E aí aqui o negócio é o seguinte, a gente vai tratar esse ponto C igual como se ele fosse aquele da viga que tem dente, do pórtico que tem dente. Em vez de eu escolher um dos trechos para aplicar esse momento de 5, aí calculo as forças em um e passo para o outro, isso não dá certo. O que eu vou fazer? Eu não vou colocar esse momento de 5 em nenhum dos dois trechos e eu vou calcular as forças para os dois trechos. Então, eu vou pegar o trecho BC, vou calcular as três forças em C e eu não vou usar elas no trecho DC. Eu vou calcular de novo essas três forças em C. Tá? E aí o momento, vocês vão ver, eu não vou usar esses 5 em nenhuma delas. Mas a diferença entre os momentos que eu achar aqui vai dar justamente esses 5. Então, é um pouco estranho mesmo, mas na hora do diagrama de momento é melhor para explicar. Essa diferença não vai ficar clara agora, mas na hora que a gente colocar ela no diagrama de momento, ela vai ficar mais clara. Então, resumindo, eu vou ter que calcular as forças em C duas vezes, tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, na minha viga, eu tenho três forças. Uma vertical, que eu vou chamar de VC, vou chamar de VCV, VC viga. Uma horizontal, que eu vou chamar de HCV, HC da viga. E um momento, que eu vou chamar de MC, mais MC da viga. E vou calcular, então. Então, somatório de forças. Aliás, antes de calcular, preciso concentrar, né? 4 kN por metro em 3 metros. 4 vezes 3, 12 kN aqui no meio. E aí vou calcular as três forças. Então, somatória de forças na horizontal igual a zero.
Eu tenho 2 para a esquerda, menos 2, e eu tenho HCV para a direita. Daqui eu tiro que HCV vale 2 kN e ele é realmente para a direita, acertei. Somatório de forças na direção Y igual a 0. Eu tenho 12 para cima, eu tenho 12 para baixo e eu tenho VCV para cima. Daqui eu tiro que VCV vale 0. Não tenho força vertical, então, no ponto C. E somatório de momentos em C igual a 0. Então, eu tenho 20 sentido anti-horário. Eu tenho 12 vezes 3 sentido horário. Eu tenho 12 vezes 1,5 sentido anti-horário. E eu tenho MCV sentido horário. Daqui eu tiro que o MCV vale 2 kN vezes metro, no sentido horário mesmo, acertei. Então, calculei aqui para o ponto C, vamos para o ponto C do outro trecho, o trecho CD. Então, no trecho CD, vou calcular 3 forças de novo. Uma força horizontal, que eu vou chamar de HC do pilar, HCP. Uma força vertical, que eu vou chamar de VC do pilar. E um momento, que eu vou chamar de... Peraí, deixa eu pensar nesse momento aqui. Eu vou desenhar um momento para o outro lado, tá? Eu vou chamar ele de MC do pilar. Mas eu que escolho o lado, é que eu só vou desenhar ele para esse lado, que é para esse lado que ele vai dar. Então, vamos lá. Somatório de forças na direção X igual a 0. Eu tenho HC do pilar para esquerda e eu tenho 2 para direita. Daqui, então, eu tiro que o HC do pilar vale 2 kN, deu positivo, então ele é para a esquerda mesmo. Somatório de forças em Y igual a 0, eu tenho que o VC do pilar é igual a 0. E somatório de momentos em tornar o ponto C igual a 0, eu tenho 2 vezes 1,5 sentido anti-horário. E eu tenho MCP no sentido horário. Daqui eu tiro que o MCP vale 3 kN vezes metro. Deu positivo, ele é no sentido horário mesmo. E aí, então, vamos desenhar esses diagramas. Então, vamos começar com o diagrama de normal, ó. Então, para o trecho AB, eu vou olhar a força vertical. Então, eu tenho no ponto A 12 para cima e VB para baixo. VB é 12, né? Esqueci de substituir. As duas estão comprimindo esse trecho. Então, lá no trecho AB, eu tenho uma normal de compressão de 12. Compressão de 12. Vamos agora para o trecho BC. Então, no ponto B eu tenho 2 para lá. E no ponto C eu tenho HCV, que deu 2 também para lá. E as duas estão tracionando a minha barra. Então, eu vou ter 2 de tração.
positivo de 2. E vamos para a barra DC. Não tenho nada, porque esse VCP aqui deu 0, então não tenho força na vertical, então também não tenho normal aqui nesse trecho. Vamos para cortante. Cortante é a força perpendicular à barra. Só vou substituir aqui o HB, ele deu 2 kN, MB deu 20, esse aqui era 12. Então, vamos lá. Ponto A, eu tenho 12 para esquerda, então eu vou andar 12 para a esquerda. Entre o ponto A e esse ponto aqui do meio, que eu vou chamar ele de ponto E, não tenho nada, então vou seguir reto com esse 12. Aí, nesse ponto, eu tenho 10 para a direita, então vou andar 10 para a direita. Tava no 12 para a esquerda, andei 10 para a direita, eu vou parar lá no 2. Aí, entre o ponto E e o ponto B não tenho nada, vou seguir reto com esse 2. E aí, no ponto E, no ponto B, eu tenho HB que é 2 para a direita. Então, eu vou andar 2 para a direita. Tinha 2 para a esquerda. Andei 2 para a direita, eu fechei o diagrama, que era 12. E vamos ver o sinal aqui, né? Eu comecei de baixo para cima, então vou analisar de baixo para cima. Cortante é positivo quando a força gira a barra no sentido horário. Então, o 12 que determinou o lado da cortante toda, né? Porque ela ficou tudo pro lado esquerdo. O 12, ó, gira essa barra no sentido horário. Então, essa cortante aqui, ela é positiva. Vamos então agora para a viga, ponto BC, trecho BC. Só vou substituir aqui é 0, aqui é 2 e aqui é 2 também. Ponto B, eu tenho 12 para cima, então vou subir 12. Entre o ponto B e o ponto C tenho carga distribuída, então estou caindo aos poucos 4 kN por metro. No final de 3 metros vou ter caído 4 vezes 3, 12 kN. Tinha 12, caí 12, eu vou parar lá no 0. E na viga do pórtico é igual de viga normal, né? Se a cortante está para cima, ela é positiva. E agora vamos para o trecho DC. Então, o pilar a gente começa de baixo para cima. Então, no ponto D não tem nada. Do ponto D até esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto F, do ponto D até o ponto F, eu não tenho nada. Então, também não tenho cortante. Daqui até aqui é 0. Aí, no ponto F, eu tenho 2 para a direita. Então, eu vou andar 2 para a direita. Esqueci de escrever 2. Entre o ponto F e o ponto C não tenho nada, então vou seguir reto com esse 2.
E, opa, esbarrei aqui na minha gambiarra. E no ponto C, eu tenho HCP, que eu esqueci de substituir, aqui é 2, MCP é 3, VCP é 0. Eu tenho 2 para a esquerda, então eu vou andar 2 para a esquerda, fechando então o meu diagrama. Então aqui 2. E aí precisamos ver o sinal. O sinal é... eu comecei de baixo para cima, então vou analisar esse 2. Ele está girando essa barra no sentido anti-horário, então a minha cortante é negativa. Então aqui é positivo, positivo, negativo. E vamos para o diagrama de momentos. Então no ponto A, ele é uma extremidade, só que eu tenho um momento aplicado, ó, de 41. Então vou aplicar esse momento de 41 em A, ó, tração do lado de fora. Então no ponto A vou desenhar 41 para fora. Ponto E, precisamos descobrir quanto vale o momento em E. Dá para fazer de 2 jeitos, tá? Um jeito é eu tampo esse corte aqui e vejo o que está causando o momento em E. Eu tenho 41 anti-horário e eu tenho 12 vezes 1,5 horário. Faço essas contas, eu vejo que o que ganha é o sentido do 41, então vai ser tração para fora. Ou eu desenho esse corte até o ponto E, e aí eu coloco um momento aqui, ME, e faço somatória de momentos em E igual a 0. Então eu tenho ME, sentido horário, eu tenho 12 vezes 1,5, sentido horário, e eu tenho 41 no sentido anti-horário. Fazendo essas contas, o ME deu 23 kN por metro. Ele deu positivo, então ele é nesse sentido mesmo. E aí eu aplico esse momento no ponto E, ó. E aí eu vejo que é tração para fora. Então no ponto E, eu tenho um momento de 23, tração do lado de fora. E no ponto B, eu tenho uma extremidade, eu tenho esse momento de 20 aplicado. Ó. Vou aplicar esse momento de 20 no ponto B e eu vejo que dá tração do lado de fora também. Então, eu tenho 20 para fora. Como não tem carregamento distribuído, eu vou ligar esses momentos com uma reta. Tá? Então, momento no pilar da esquerda é isso aqui. Vamos para a viga. Ponto B é uma extremidade, eu tenho um momento aplicado de 20. Vou aplicar esse momento, ó, deu tração em cima. Então, vou desenhar 20 para cima aqui. Ponto C é uma extremidade, eu tenho um momento aplicado de 2. Vou aplicar esse momento, ó, tração em cima também. Então, vou aplicar o momento de 2, tração em cima. Entre o ponto B e o ponto C tem o carregamento distribuído, então eu sei que o meu momento vai ser uma parábola.
E aí vamos para o pilar DFC. Então no ponto D é uma extremidade e eu não tenho carregamento, eu não tenho momento aplicado, então meu momento em D vai ser 0. Preciso achar o momento em F, então o que eu faço? Eu corto aqui, ó, de D até F e vejo o que está causando o momento em F. Nada, então o momento em F também é 0. Ou seja, daqui até aqui eu não vou ter momento, porque aqui é 0, não tem carregamento distribuído, então esse trechinho aqui vai ser 0. E aí, no ponto C, eu tenho momento aplicado, ó, tá para lá, de 3 kN por metro, ó. Vou aplicar esse momento aqui, eu vejo que está tracionando o lado de dentro. Então, eu vou desenhar 3 para dentro aqui. É 3 para dentro. E aí, entre o ponto F e o ponto C não tem o carregamento, então vou ligar os dois momentos com uma reta. E aí, por que eu falei para a gente ignorar aquele momento de 5, né? Porque quando eu tenho um encontro assim, né, geralmente, vamos observar esse lado aqui, né, que é o ponto B. O ponto B, ó, no pilar eu tenho um momento de 20 para fora e na viga eu espelho, ó, eu também tenho 20 para fora. Então no pilar eu tenho 20 para fora, na viga eu tenho 20 para fora. Ele dá espelhado. Onde que está esse 5, esse momento aplicado de 5, né? Aqui no pilar eu tenho 3 para dentro. Se eu fosse espelhar, eu teria que ter 3 para dentro na viga. Só que eu não tenho 3 para dentro na viga, eu tenho 2 para fora. Então a diferença, né, do 3 para dentro, que era para ser se fosse espelhado, e 2 para fora, essa diferença é justamente aquele momento aplicado de 5 kN vezes metro. Então, foi super sem querer que eu botei esse momento aqui, ele acabou complicando nossa vida, mas ele não vai aparecer na prova, tá, gente? Mas só fica uma dica aí. Então, se eu tenho um momento em um... Aconteceu isso na Viga Gerber de um dos exercícios para nota. É muito mais fácil eu ignorar... Quer ver? Eu acho que eu tô com ele aqui. Tô. Era o 1B. É muito mais fácil eu ignorar esse momento de 7, aí eu fiz, ó, quanto vale o momento no ponto B, considerando o trecho AB, e quanto vale o momento em B, considerando o trecho BC. E aí dá para ver que ele dá diferente, ó. No trecho AB ele valia 12,5 e no trecho BC ele valia 5,5. E a diferença entre os dois é justamente aquele momento aplicado que eu tinha. Então foi exatamente a mesma coisa que eu fiz nesse pórtico hoje, só que ele acabou sendo mais difícil do que o que vai cair na prova, tá? Esse pórtico. Então, beleza, é isso.